igreja? Amém. Eu me acho um pouquinho rouca, mas eu vou me esforçar para transmitir na graça do Senhor o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Amém? Noite gloriosa, né? Para quem ama estar na presença do Senhor, pode dizer noite gloriosa. Glória a Deus. Para quem tem prazer, para quem tem alegria, para quem tem desejo, para quem tem amor para com seu Deus. Glória a Deus. Muitos já perderam esse amor, né? Perderam esse amor, não tem mais satisfação de estar na casa do Senhor, de se reunir em família. É aqui que nós estamos aprendendo a viver em família, porque nós vamos morar no céu, sabe? Se tornando uma grande família. Mas a preparação é aqui, lá não vai dar para preparar. Já é para estar preparado para gozar do que tem lá. Amém. Amém? Lá você não vai precisar orar. Amém? Glória a Deus. Você vai precisar, não vai precisar orar, não vai precisar trabalhar, não vai precisar ter medo de nada, porque já cessou tudo. Amém? Então por isso que você tem que aqui santificar a tua vida, se preparar, aprender a louvar. Amém? Para quando chegar lá, dar o perfeito. É só lá que você vai dar o perfeito louvor. Aleluia. Como uma criancinha, ela louva a Deus assim, ó, sem medo, sem temor, sabe? Ela não está nem aí se estão achando bonito, se estão achando feio, ela está dando dela. É que nem os pássaros, né? Os pássaros, louva a Deus. Alguém critica os pássaros? Não, nossa, até invoca com o pássaro, né, Berta? Mas o que esse pássaro está cantando tanto aqui hoje? Eu não sei por quê, porque não tem discernimento de reconhecer que quem deu aquela voz para o pássaro foi Deus, que é uma voz, né? Sai um som, né? Do corpo daquele pássaro e transmite algo de bom. Devia de louvar e agradecer a Deus. Se tivesse discernimento, falar assim: nossa, eu preciso louvar a Deus como ele está louvando. Não é verdade? Mas tem gente que é capaz de ainda brigar com o pássaro e mandar o pássaro calar a boca. Vai embora daqui, né? Show, vai pra lá. Olha aí, né? Porque não tem discernimento espiritual. Mas para quem tem, sabe louvar a Deus e aprender até com os pássaros. Aleluia. Sabe agradecer e louvar a Deus como faz os pássaros e como faz as criancinhas que amamentam. Amém? Elas louvam a Deus, elas glorificam a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nós estamos meditando nesse mês, Joel, né? Joel 2. Estou certa disso? Foi tão falado, né, já sobre Joel 2. Joel 2, Deus dá uma ordem para o povo. E essa ordem aqui, o povo, alerte o povo, amém? Ali, Deus estava usando Joel para falar com o povo, aleluia. Para anunciar a mensagem de Deus ao povo, aleluia. E dali não era um tempo bom, não. Hoje está caras as coisas? Está difícil as coisas? Parece que cada dia ficando mais apertado, né? E a gente tem que dar graça até por esse tempo. Porque é num tempo como este que o povo se desperta a buscar mais ao Senhor, amém? E que o povo ouve melhor a voz do Senhor. Aleluia. E no livro de Joel fala que ali estava havendo uma terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Para quem conhece a passagem já sabe, né? Do que a palavra está falando. Então ali Deus mandava com que anunciasse o povo. Então diz o versículo 1. Joel 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto? Amém. Você crê que Deus está perto? Amém. Jesus está às portas, igreja. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Aleluia. E a gente não tem dúvida disso.
Louvado é o nome do Senhor. Então ali Deus mandava que despertasse o povo, que o povo se atentasse e voltasse para o nosso Deus. E ele diz assim, ó, perturbem-se todos os moradores da terra. É para o povo da terra, irmão, se preocupar, amém? Perturbem-se todos os moradores da terra. É para o povo, sabe, começar a querer saber o que é se perturbar. Quando está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, o que acontece? Você está tão tranquilo, vamos supor assim, você está tão tranquilo e de repente começa a acontecer alguma coisa que vem querer te perturbar, não é assim? Você está sentindo se perturbado nesses últimos dias? Eu estou. Mas não há o que me tira a minha paz, amém? Porque quem está em Cristo não perde a paz. Não se levanta para guerrear com seus próprios braços, com as suas próprias forças. Mas busca o Senhor e está entendendo o que está acontecendo, aleluia. E se coloca mais a orar, a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a santificar-se mais para Deus. Porque é o momento de se aproximar mais a Deus, amém? Você liga a TV, vai assistir uma reportagem, o que você ouve hoje? Só coisa que te coloca para baixo. Parece que você não ouve uma boa notícia mais, não é assim? Se você for ligar o aparelho, você só vê más notícias. Mas se você se ligar no trono do céu, você só vai ouvir boas notícias, amém? Aleluia! Para os filhos de Deus, nós temos boas notícias. Porque nele está a nossa esperança. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então aqui, ó, é para nós nesses últimos dias, sim, estarmos preocupados, sim. Sabe? Preocupado como, pastora? De que forma? Preocupado em querermos nos aproximarmos mais de Deus, nos enchermos de Deus, amém? Sabe? É para você incomodar a sua alma, sabe? Para buscar as coisas do alto e não as coisas que são da terra. As coisas que são da terra, elas são passageiras. Amém? Elas são passageiras. As coisas do céu, elas são eternas. E o homem, quando está distante de Deus, ele procura mais estar preocupado com as coisas da terra. Talvez hoje, as pessoas estão até preocupadas. Como é que eu vou fazer para não perder o bem que eu tenho? Não é assim, Nafa? O tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão preocupadas pensando que vai perder o bem que tem nessa terra. Se tem dinheiro no banco, está com medo de perder. Se tem um bem, uma casa, um carro, está com medo de perder. Por quê? Porque está havendo ameaças. E essas ameaças estão trazendo perturbações, não é? Está trazendo muitas perturbações. Mas quando nós estamos próximos de Cristo, ligado mais ao céu, essas coisas não nos perturbam, não nos roubam a paz, amém? Aleluia. Nós temos que estar hoje mais inquietos, mais desejosos a querermos se aproximarmos mais de Deus, amém, igreja? Amém. Hoje eu e você tem que querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, andar em santidade, sabe, para o Senhor teu Deus. Estar preparado para o toque da trombeta. Aqui fala de um toque de trombeta, para que alertasse o povo pelo que estava acontecendo ou pelo que ainda ia acontecer. Então, o que é uma trombeta? Uma trombeta é um instrumento musical que dele sai um som. Um som para chamar a atenção de alguém, não é assim? Para dar um alerta. No Velho Testamento se usava muito a trombeta. Porque havia os momentos solenes, o momento da guerra, sabe? Então, e se usava muito a trombeta. E a Bíblia também fala de trombeta como fala no dia de hoje. Hoje Deus quer nos usar como trombeta nas mãos dele, amém? Amém. Para anunciar a sua volta. O que nós temos que estar preocupados hoje, irmãos, é com a volta de Jesus. Não é com as coisas da terra.
É querer permanecer firme com o Senhor. Sabe? Não vacilar, amém? Não estar distraído. Hoje eu estava, uma certa vez a irmã Islândia estava aqui no curso de quarta-feira, que eu comentei isso. Eu tive a oportunidade eu fui fazer uma caminhada num bosque lá perto de casa, até um bosque lá da prefeitura. Encontrei com uma menina ali, Deus me deu a oportunidade de falar do amor de Jesus para ela. E eu falei, preguei para ela, fiz o apelo, porque se tivesse água ali para batizar, eu batizava também, amém? Porque hoje é assim, não pode perder tempo não. Se converteu, se arrependeu, creu, ó, batiza logo. Porque não tem que ter tempo para perder não. E aí, ela prometeu de vir aí à igreja, até hoje ela não veio. Mas eu oro por ela, amém? E quem fez algo na vida dela não fui eu, foi o Senhor. E ela reconhece. Nossa, Deus é lindo, ela fala. Eu entendi que Deus marcou esse encontro comigo. Marcou mesmo, porque você é preciosa para Ele. Ele tem algo muito especial para sua vida. E se eu fosse olhar para as vestes dela, irmão, se eu fosse pensar na minha santidade, eu não chegava nem perto dela por causa das vestes dela. Mas a gente não olha para isso, a gente olha como alma preciosa para Deus. E ali eu ministrei a palavra de Deus para ela e estou até hoje esperando e creio que um dia vem. Amém? E hoje eu senti de mandar para ela o link da programação para ela ouvir, o pastor Roberto de manhã. E mandei, ela falou assim, estou agradecida por você lembrar de mim. Olha. Aí eu disse, a gente precisa se encontrar. Enfim, resumindo. Depois ela começou falando, né, pelo WhatsApp mesmo. Menina, você nem sabe o que me aconteceu. O Satanás, ele me envolveu num enrosco que, olha, só Deus na minha vida, só Deus. Mas eu estou orando e jejuando, eu já fiquei feliz. Eu estou orando e jejuando. Eu falei, epa, Deus, saiu para sua casa, isso é conversa de crente. Isso é conversa de crente. E ela disse, menina, eu estava distraída, eu estava trabalhando, mas eu estava distraída e alguém me envolveu numa situação que, olha, você nem sabe, você nem pode imaginar o que aconteceu comigo. Até na televisão eu apareci. Então você já imagina, né? Ela trabalha com esse negócio de internet, traz esses trabalhos, né? Que se fazem. E eles trabalham com vendendo, Jesus, esqueci agora. Aparelhos de academia, essas coisas grandes, de muitos valores. Enfim, e ela falou assim, eu estou numa situação que só Deus na minha vida. Eu preciso muito conversar com a senhora. Agradeço por ela me lembrando, ter me lembrado de mim. E eu estou precisando de pessoas que me ajudem. Eu falei, estou aqui, a hora que quiser conversar, a gente vai conversar, vamos orar junto. E ela disse assim para mim, pastor Roberto, sabe por que isso aconteceu comigo? Porque eu estava distraída. Trabalhando e distraída. E essa frase ficou gravada no meu coração. O que está acontecendo hoje com muitos crentes? Distraídos. Trabalhando e distraídos com o reino dos céus. Não estão preocupados com o reino do céu. Estão distraídos com as coisas do mundo. Algumas coisas têm tomado muito a vida dos crentes. Se a gente tomar cuidado até da gente. Amém, igreja? Porque a gente não é diferente um do outro. Para que o inimigo nos distraia com as coisas. E uma das coisas que ele está fazendo muito nesses últimos dias é com as notícias, não é verdade? Quanto tempo a gente fica ali querendo saber o que vai acontecer? Porque, querendo ou não, você está preocupado com o seu futuro. Coisa que não deveria ser assim, porque o nosso futuro já está na mão de Deus. Amém? Amém. A nossa segurança está em Deus. Então nós deveríamos estar perdendo tanto tempo com essas coisas para se preocupar com as notícias que vêm a nós, mas se preocupar com as coisas do reino dos céus. Amém, igreja? Se preocupar em fazer as coisas para Deus. Mas a gente às vezes é curioso, não é verdade? A gente quer saber o que está acontecendo. E aquilo vai nos prender, né? Que nem um WhatsApp, né? Um celular. Você pega ali uma coisa, vai puxando a outra. E se você... Aí você quer ver uma das coisas que nos distrai quando você entra lá no... Como é que era aquele negócio que vende da... A Shopee. Oh, meu Deus. Não é assim, igreja? E se você não tomar cuidado, você fica atoladinho na Shopee. Você é chupado pela Shopee.
Sabe? Porque tem coisas nem tem sim, né, Caori? A Caori com a nenenzinha aí, né? Oh, meu Deus do céu, a gente fica olhando assim. Então, essas coisas nos distraem. E muitas outras coisas nos distraem. E nós não podemos estar distraídos com essas coisas, igreja. Mas nós temos que estar envolvidos nas coisas de Deus, amém? Amém. Porque, ou bem ou mal, quem vai te guardar e te abençoar é o teu Pai Celestial. Nós não temos que ter medo do futuro. Que nem eu falei ao meu filho, outro dia a gente conversou, ele falou, mãe, a vida tá aí, os problemas tá aí, mas a vida não pode parar, né, mãe? A gente tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia, tem uma família. E é verdade, você não pode olhar para essas coisas não, porque se você olhar, você trava. E você tem que olhar para o céu, olhar para Deus, sabe, confiar e continuar a sua vida, aleluia, e louvando e glorificando a Deus, amém? Amém. Porque só quem está com Jesus pode adorar, louvar e glorificar, porque crê num bom futuro. E quem prometeu esse bom futuro foi o teu Pai Celestial. Aleluia. Aleluia. Hoje em dia os pais estão preocupados em colocar um filho na faculdade. Porque você educa os seus filhos de um jeito, chega lá, está de uma forma que quer destruir os seus filhos. Agora com essa ideologia, né? Aí, quantos jovens estão perturbados? Quantos jovens não estão respeitando mais seus pais? Eles não consideram mais seus pais. Por quê? Porque eles estão tendo outro pensamento. No mundo tem muitas vozes para nos distrair, para nos afastar de Deus. E qual é a voz que nós temos que ouvir se não a de Deus? E como é que você vai ouvir a voz de Deus se você não está sintonizado com Ele? Não tem como. E as pessoas que infelizmente não estão sintonizadas com Deus, elas vão ser engolidas. E muitos crentes que não tivessem sintonizado com Deus também vão ser engolidos por um sistema desse mundo. Pelo sistema desse mundo vão ser engolidos. E a palavra de Deus diz que nós não temos que viver na carne, porque a carne não agrada a Deus. Nós temos que viver no Espírito, aleluia. Porque é vivendo em Espírito que nós agradamos a Deus. E nós vamos estar cada dia preparados, cheios da glória de Deus, para permanecer em Deus. Amém. O mundo, tudo no nós está levando as pessoas para a destruição. Se antes você não percebia, hoje está tudo muito claro. Ninguém vai ser mais inocente, amém? Dizer assim, eu não sabia. Eu não conhecia, coitado. Não tem gente que se faz de bobinho? Você já reparou pessoas que estão conversando? E ele está sabendo o que ele fez, o que está se passando, ele se faz de desentendido? Então tem muita gente que vai se fazer desentendido para as coisas de Deus, mas vai ser pego de surpresa. E Deus não nos quer que nós sejamos pegos de surpresa, porque vai ser muito dolorido para aqueles que não atentam para as coisas de Deus. É tempo de nós nos voltarmos para as coisas do céu, amém, igreja? Amém. Sabe? É começar você a se envolver com a obra de Deus, é adorar a Deus, é fazer a obra. Seja uma trombeta de Deus, amém, igreja? Seja a boca de Deus na terra, amém? Para transmitir o som de Deus, as coisas de Deus, para falar para o teu amigo, para o teu parente. Sabe, às vezes o diabo, por alguma coisa que você fez, ele é acusador. Ele faz você sentir fraco, para que você não tenha força para falar para alguém do amor de Deus. Não, você é um pecador como eu. Nós falhamos, nós erramos, mas nós temos o privilégio, aleluia, e o poder que Jesus dá de orar, de se humilhar, de pedir perdão a Deus e se levantar de novo, aleluia, aleluia, e permanecer firme e ter coragem de falar para alguém do amor de Deus do seu lado, aquele amigo, aquela amiga que está indo para o inferno, amém, igreja? Já está quase com os 2 pés lá, mas você pode arrancar do fogo do inferno, como diz no livro de Judas. Você pode. Não se deixe ser acusado pelo inimigo. Não se deixa, porque ele veio para apontar os seus erros. Mas ele também sabe quando você se humilha na presença de Deus e você pede perdão. Por isso que você precisa se humilhar, descer na presença de Deus, pedir perdão, estar alinhado com Deus. Porque o diabo não vai ter força de falar com você. E se ainda ele se atreve a falar, ele fala assim, o meu Deus é um Pai perdoador, misericordioso. E você viu que eu desci na presença dele. E ele que me ajuda a manter-se de pé. E ele não vai barrar você. Ele não vai parar você. Porque você se
impõe, se coloca a continuar querendo ser uma trombeta na terra de Deus. Amém, igreja? Amém. Quem te escolheu foi o Senhor Deus. Para que você fale do amor, fale dentro da sua casa. Sabe, é para nos perturbar mesmo. Sabe? Nos perturbar, que nós precisamos falar do amor de Deus. E perturbar outras pessoas. O que é perturbar? Essa palavra não... A palavra, né, Roberta? Você só quer falar coisas boas para a pessoa, não é assim? Mas algumas palavras que é boa, vai perturbar algumas pessoas. Ela não vai receber bem aquelas palavras. E muitas pessoas não recebem muito bem a palavra do Evangelho, ainda hoje. Elas se perturbam. E elas têm que se sentir perturbadas sim. Amém? Tem que se sentir perturbada sim. Deus mandou você falar, fale. Deus mandou você falar, não fique quieto. Nem que for para você falar, ó, Jesus te ama. E Ele tem algo na sua vida. Às vezes é só isso que você tem que falar. Mas fale, não se cala. Não deixe para você aquilo que Deus te toca para você fazer. Não deixe. Porque você não sabe o dia de amanhã de você e nem daquela pessoa. Às vezes você tem algo de Deus para entregar para uma pessoa, você não entrega. No outro dia ela morre, e daí? Você não falou. Então é melhor, mesmo se ela não... Ah, não vou falar porque a pessoa não vai gostar. Ai, não dá. Não, fale. Porque você só fala e quem faz a obra é Deus, amém? Você só é a boca de Deus para falar. E a obra quem faz é o Pai Celestial. Mas não deixe de falar. Porque o dia mau está chegando, amém, igreja? Já está aí. E vai cada dia piorar. E nós precisamos alertar aqueles que estão dormindo, que estão distraídos, amém? Muitas pessoas distraídas com as coisas do mundo, com as coisas dessa vida. Tem muitas pessoas esperando coisas grandes no futuro nessa vida. Mas o cristão não, ele espera coisas grandes, amém? É de Deus no futuro que nos espera, lá na glória onde está o nosso Deus. É de lá que nós esperamos. Aqui você pode não ter grandes coisas, mas lá no céu você vai ter grandes coisas. Vai andar em ruas de ouro. Vai ter uma mansão celestial. Amém? Para que se preocupar tanto aqui? Para que se preocupar com as coisas da vida, dessa terra? Não, se preocupe com as coisas do alto. Amém? Porque é de lá que vem a providência divina para a sua vida. Aleluia. Se você estiver bem alinhado com a Bíblia, a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, você vai entender muitas coisas. Mas se você não estiver alinhado com ela, infelizmente, você vai ser pego de surpresa. Cada um fique no lugar que Deus colocou, amém? Amém. Deus chamou para você estar nesse lugar para adorar, para glorificar. Você que está fora, volte. Você que está aqui, fica cada vez mais firme na presença de Deus. Porque esse Deus, Ele está às portas. Aleluia. E quando Jesus voltar, como diz o Mateus 24, creio eu que é Mateus 24, abre lá. Mateus 24 fala que Ele virá com poder e grande. Glória. Aleluia. Então você tem que anunciar que Jesus está voltando. E Ele vai voltar, aleluia. Ele vai chegar aqui com poder e grande glória, aleluia. Muitas pessoas não sabem disso. Olha o que diz a palavra. Mateus 24, 29 em diante, o que diz a palavra de Deus? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A parte B do versículo 30, me chamou a atenção, onde diz assim, olha, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não, perdi. E todas as tribos da terra se lamentarão. Quem é que vai lamentar, igreja? É o povo de Deus? Não. Não. Esse dia não vai ser de lamentação, pastor Roberto. Vai ser de lamentação para aqueles que não deram ouvido, aleluia. Não se prepararam
Aleluia. Em todas as nações tem um povo que conhece a verdade, a palavra de Deus. E vai haver esse povo que não se preparou, mas que vai ouvir agora. O Filho do Homem voltando e agora vão se lamentar. O que eu fiz? Por que eu fiquei? Por quê? Por quê? E olha aí, tá vendo? Está acontecendo o que Jesus falou. E agora? Aí vai ser de grande lamento. Infelizmente, vai ser de grande lamento. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá com poder e grande glória. Ele não virá mais para ser massacrado, para ser morto, para ser humilhado, para ser indesejado. Muitos vão desejar naquele momento que vão ver, mas não vão poder mais tê-lo. Olha aí. Então ele virá com poder e grande glória, e verão que é ele mesmo, o Filho de Deus. É aquele a qual foi falado através da palavra. E ele enviará, versículo 31, ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de... Você imagina isso, irmãos? Com grande rijo. Você imagina o que é isso? Esse barulhão? O som da trombeta é até gostoso de você ouvir. Hoje eu fui pegar uns vídeos assim para ver o som da trombeta. Até falei, Renata, acho que eu quero uma trombeta. Vou comprar uma trombeta. Mas a buzina é boa. Havia alguns vídeos para falar buzina, né? É gostoso ficar ouvindo o som de buzina? É irritante, não é? Quando você está andando com um carro sem que algum ousado, ele... a buzina não dá irritação, é até proibido fazer isso. Né? Ela é muito irritante. Mas o som da trombeta é um som, sabe, diferenciado. Para atrair as pessoas. Aquele som vai atrair todas as pessoas. E quem, eu quero crer, que muitos que vão ficar perturbados aqui, que vão se lamentar, naquela hora que eles vão entender que é o toque da trombeta da vinda do Filho do Homem. E vão se lamentar. Vão entender. Mas somente ali. Infelizmente, somente naquele momento. Mas aqueles que estavam ouvindo, esperando, sabe? Esperando muito ouvir esse toque da trombeta, vai subir com grande alegria, aleluia. Com grande regozijo, Belzinha, aleluia. Vai subir com o Senhor Jesus, aleluia. E é o que nós estamos aguardando, não é? Não se preocupe com as coisas que estão por aí acontecendo. Mas se preocupe, está preparado. Porque pode ser hoje de noite. Amém? Na madrugada. Viu aí? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Olha, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem é escolhido aqui dá um glória. Aleluia, glória a Deus. Olha, e ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Aprendei. Olha o que está dizendo para nós hoje. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Olha lá para Jerusalém. Olha lá para Israel. Né, pastor Roberto? Né, Roberta? Olha lá, é lá que está. O relógio. Amém? Dando sinal. Olha lá como é que está Israel. Está acontecendo alguma coisa lá? Você não tem que estar preocupado com as coisas da terra, mas você tem que estar ligado também para saber o que está acontecendo nas notícias. Amém? Em relação à palavra de Deus. Isso aí você tem que se preocupar. Porque quando você está vendo, o que você vai servir? De trombeta para avisar outros, amém? Você vai falar, você não está vendo o que está acontecendo? A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim, olha, você não está vendo o que está acontecendo? É tempo de nós se voltarmos para Deus. É tempo de nós dar valor à palavra de Deus. E de se entregarmos para Deus. Você tem que saber das notícias.
que está segundo a Bíblia, para você anunciar que eles estão dormindo. Amém? Ainda diz assim, ó. Parei no... E aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os teus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amém? Que essas coisas, as coisas a qual já foi falada através da Bíblia Sagrada. Da volta de Jesus. Do que está acontecendo? Maremotos, terremotos, guerras, fome, peste. Não está acontecendo? Filho contra pai, pai contra filho. Filho mata filho, pai mata filho, hoje não está assim? Filho mata pai, mata mãe. Jesus falou sobre tudo isso? Ele falou. Porque os homens, quando se afastam de Deus, eles vivem tomados por uma força do mal. Eles são tomados pela força do mal. Pela sua carnalidade, eles não medem as consequências. Então eles fazem coisas terríveis que alguns irmãos dizem assim, até o diabo duvida do que eles são capazes de fazer. Mas o diabo não duvida de nada não, porque ele dá força, é ele quem faz o homem se afastar de Deus, para fazer aquilo que é mal. Então Jesus, ele já falou na sua palavra, que os dias seriam difíceis, que nós teríamos tempos difíceis, que filho não vai querer mais ouvir pai e mãe, você vai dar um conselho de Deus, ele vai dizer assim, mãe, não é bem assim não. Entendeu? Não é bem assim não. Ih, mãe, a senhora está muito beata, a senhora está muito aí, ó. Você entendeu? Porque está dando ouvido às outras coisas que não é de Deus. Mas mesmo eles não querem ouvir, fale, alerta eles. Porque nós, infelizmente, nós pensamos que nós vamos viver muito, que nada acontece de mal pra gente, só acontece na casa do vizinho, né? Nada de ruim acontece pra gente, só na casa do outro. É que nem você vê alguém falando assim, olha, eu caí numa emboscada, olha, eu caí numa cilada, peguei uma Uber aí, o cara fez isso, fez aquilo outro. Não é assim? Eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Aí está aí o alerta, né? As pessoas ensinando como que você deve ser prudente quando você vai pegar um Uber. Olha bem para a cara do motorista, pergunta o nome dele, sabe? Não é que você tem que ver com medo, você tem que ver atenta, amém? Acima de tudo está Deus na sua vida, mas você tem que ser sábia, prudente, amém? Então se informe direitinho, não vai se jogando não. E as pessoas hoje, infelizmente, estão muito distraídas, muito desapercebidas, e o mal está aí na nossa cara. Não está escrito na testa das pessoas que está aqui, tá? Não está escrito. Por isso que você tem que ficar atenta. Você aprende como que você deve proceder, como que você deve saber, o que você deve de fazer. Sabe? Não tem que andar na ingenuidade, não, irmãs. Hoje não dá para você andar na ingenuidade. Você tem que, buscar conhecimento do que está acontecendo. É que nem outro dia, eu falei para os irmãos, isso há muito tempo atrás, e hoje o negócio está mais feio. Quando alguém ligou para minha casa e falou, o seu filho sofreu um acidente. E eu, glória a Deus, até as minhas mãe, para de ficar ouvindo fulano, essa reportagem. Eu falei, eu faço igual a Bíblia diz, eu ouço de tudo, e guardo o que é bom. O resto eu elimino. Eu não fico medo, senão eu estava aí falando para vocês, não sai de casa. Olha, Renata, olha, Rodrigo estava lá ligando, perturbando eles com medo. Não. Amém? Se eu posso ajudar de alguma forma, eu ajudo, mas eu oro e coloco na mão de Deus para pai, faz aquilo que eu não posso fazer. Mas eu recebia um telefonema. Seu filho, tá acidentado, sofreu um acidente aqui. Se eu não estou atenta no que estava acontecendo, naquele momento, eu já estava lá. Meu Deus, só já dava todos os detalhes para a pessoa que estava me ligando. E aí, quando ele viu que eu estava tranquila, ele falou assim, e a senhora? Não vai vir aqui, não? Aí eu já discerni, né? Falei, pode ficar tranquilo que o meu pai está cuidando de tudo. O meu pai, Deus, está cuidando de tudo. E já desliguei o celular, porque ele ficou bravo quando ele não conseguiu me convencer, me deixar atemorizado. Ele não conseguiu.
E eu já falei isso, já desliguei, não quis mais falar. Então por quê? Porque eu estava sabendo do que estava acontecendo. Então a gente tem que ficar atento, amém? Ouvir e guardar aquilo que é bom pra gente. Não guardar aquilo que é ruim. Ai, meu Deus. Ai, vai acontecer. Pelo amor de Deus. Ai, né, Maria vai lá trabalhar. O que vai ser com as minhas filhas? O que vai ser, meu Deus? Não, já entregou na mão de Deus. Deus está cuidando, está tomando conta. Amém? Mas você tem que ficar atento no que está acontecendo. Para você avisar hoje alguém, ó, está acontecendo isso. Cuidado. Fique esperto. O mal está ali, muitas vezes dentro de casa. A gente tem que saber até quem entra na nossa casa hoje. Não é qualquer um que pode entrar na nossa casa. Amém? A minha mãe falava assim, tem gente no olho tão ruim que quando você tem uma planta bonita, que ela olha, a planta morre. É verdade ou não é? É verdade. Mas não, quando você é criança, você não entende muito essas coisas. Você fala assim, a mãe está ficando meio. Mas não, é verdade sim, morre sim, de tanta inveja. Por que ela tem uma coisa assim ou não tem? Ó. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado até com quem entra dentro da sua casa. E eu falo assim, quando você for receber alguém que você não tem muita intimidade, está entrando na sua casa, ó, já ora assim, ó. Quando a pessoa vai chegar, Senhor, eu não sei quem está entrando, eu não sei quem é essa pessoa, Pai, que a pessoa, mas que o mal fique lá na rua. Não entre junto. Amém? Ou você esqueceu de orar e a pessoa entrou e você já faz a oração. Jesus, toda a influência do mal que porventura está aqui, eu já oro e repreendo em nome de Jesus. Amém? É assim que está ligado. Sabe? Isso não é loucura não, isso não é perturbação não. Fique perturbado não. É você ficar atenta mesmo. Sabe? Eu ouvi um testemunho de uma irmã que ela falou que ela quase morreu. Sabe por quê? Porque alguém desejou. Não, foi a irmã. Ah, ele falou mesmo. Alguém usou uma meia fina para destruir uma meia de uma pessoa. A vida de uma pessoa, né? Entrou na casa da pessoa, foi no escritório, não me lembro mais, mas deixou aquela meia lá. Trabalhada para destruir. Você entendeu? E quem ia imaginar que aquela pessoa ia fazer aquilo, a menina falando? Quem ia imaginar que aquela pessoa ia fazer aquilo? Mas fez. Depois foi descoberto. Então a gente tem que estar atenta, amém, igreja? Atenta. O Senhor nos guarda, porque nós estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. Mas tem pessoas que não estão e ela quer e deseja o seu mal. E a inveja matou Caim. O próprio irmão matou o irmão. Por isso que a gente está atento e vivendo em oração, aleluia. A palavra de Deus diz assim, olha, vigiai primeiro. Você tem que fazer o quê? Vigiar. O que está acontecendo, amém? É que nem o guarda, ó, tá olhando. Tá olhando, não está distraído não, tá olhando. Entendeu? E o crente, acho que Jesus falou, ele tem que vigiar e orar. Está vigiando e orando, está vigiando e orando. Não é só orar, é orar e vigiar, amém, igreja? Para não cair em tentação. A palavra de Deus, ela nos ensina tudo. É só a gente ficar ligado com ela. Aí diz, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daqueles dias e hora ninguém sabe. Você sabe? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam. Viu aí quando Noé avisava? O que o povo estava fazendo? O povo está diferente hoje? Porquanto assim como nos dias de Noé ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que está acontecendo hoje? As pessoas casam, descasam, casa de novo. Casa, descasa, casa de novo. Não é assim? Casa quantas vezes quiser. E ainda acha limpo, né? Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Quem será levado? Aquele que está ligado com Jesus, amém? Está ligado, vai ver o toque,
Ele ouviu, ele discerniu, foi. E vai haver aqueles que vai ouvir e não vai discernir. Aí já é muito tarde. Já não dá para fazer nada. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estais apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, igreja? Então não é para você estar distraídos, mas apercebidos. Aleluia. Então vem essa palavra para o nosso coração nesta noite. Um alerta de Deus. Nunca nos cansarmos de querer ouvir a palavra de Deus. Independente de quando você vai ouvir essa mensagem. Eu creio que nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, vai ser muito repetida a palavra de Deus. Vai ser muito repetida essas palavras. Porque é uma palavra de alerta. É uma palavra chamando o povo para perto de Deus. Sabe, igreja? Não é para nós se distanciarmos de Deus, é para nós nos aproximarmos mais, nos enchermos de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, busca de Deus ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. Porque é como um carro sem gasolina, ele tem força para sair do lugar? Não tem. O crente sem a presença, a virtude do Espírito Santo, que é o poder de Deus, também ele vai se tornar um crente fraco. Qualquer coisinha ele vai se abalar. E por isso que nós temos que estar cheio de Deus. Aleluia. Então busque, ora, pare um pouquinho, ali sentado mesmo, é ligado com Deus 24 horas, amém, igreja? Sabe, às vezes você não pode parar, mas num tempinho assim, até mesmo sem ajoelhar mesmo, mas quer dizer, está sintonizado, ligado no trono. E pedindo para Deus, Deus, tem misericórdia de mim, Deus, me encha de ti. Deus, eu quero ter uma experiência com o meu Deus. Eu quero, Senhor, sentir esse poder, essa virtude que o Senhor disse que daria para nós. O Senhor já derramou o teu Espírito Santo. Eu quero sentir esse poder. Eu quero falar mistério, eu quero falar em língua dos anjos. Eu quero, Senhor, ser cheia do poder do Senhor. É uma experiência maravilhosa, irmão. E só vai ter quem busca. Só vai ter quem pede. Oh, meu Deus, eu buscava tanto ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, eu buscava e não conseguia. E eu ficava triste porque eu conseguia e eu não. Eu achava que eu era tão pecadora que Deus não me visitava. Sabe? Mas eu aprendi que a visitação de Deus vem quando você insiste e persevera. E eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava no meu quarto. Várias experiências com Deus eu tive dentro da minha casa, igreja. Não foi nem na igreja, foi dentro de casa. Buscando a presença de Deus. Porque eu desejava muito, eu queria muito. Sabe, é tão gostoso de você ser cheio do Espírito Santo que você tem uma coragem, uma ousadia. Eu quero voltar ao primeiro amor, amém, igreja? Eu quero voltar a ser cheio, a se derramar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te dá uma coragem, uma ousadia que eu, na minha carne, eu não teria coragem de fazer. Um dia nós saímos daqui, eu estava cheia falando mistério. Eu não conseguia deixar de falar em línguas estranhas. E quando nós chegamos em casa depois do culto, o pastor Roberto, ele esqueceu a carteira, não sei o que aconteceu, nós não tinha como lanchar quando chegava em casa. Aí ele falou assim, agora, não trouxe a carteira, e a gente, o que a gente vai fazer? E Deus mandava eu falar para ele, uma ousadia de Deus, vai na padaria e peça o pão que você vai levar. Mas como o homem... Ele não me conhece. Como que o homem vai vender o pão fiado? Deus está dizendo, vai lá que você vai levar o pão para casa. Não foi, aconteceu com o seu Roberto. Aconteceu, ele foi para a padaria. Quando chegou lá, ele falou, explicou para ele, olha, eu posso te pagar. Antes dele pegar o pão, ele falou. E o homem falou, pode levar o pão. Olha aí. Tu acha que se eu tivesse na minha carne, eu ia ter coragem de chegar lá e pedir para o homem, dá 10 pãozinhos? Para levar para casa, eu podia pagar no dia, eu não teria essa coragem, porque eu não tenho intimidade com o dono da padaria. Entendeu? Porque Deus, é Ele quem te dá crédito. Você tem crédito com Deus, amém? E Ele faz com que outras pessoas acreditem em você. Deus faz desse jeito. Então, quando a gente está cheio dessa virtude, quando a gente está cheio do Espírito Santo, irmão, você vê coisas, Deus fazer coisas, você fala assim, meu Deus, ainda fica, né, surpreendido com o que Deus faz.
Então o que eu digo para a igreja nessa noite é que você busque ser cheio do Espírito Santo. Sabe, ore mais. Medite mais na palavra de Deus. Se você não pode pegar a Bíblia, procura. Eu sempre estou procurando ouvir. Mas eu vejo, eu estou com o celular na mão, eu estou ouvindo uma mensagem, eu estou ouvindo um testemunho. Fujo da Shopee. Eu procuro sempre ouvir testemunho que me edifica. Amém? Que me edifica. E tem testemunho que você ouve, que você se enche e fala, nossa Deus. Mas tem testemunho que você também não sente nada, viu? Porque muitas vezes não é uma verdade. Tem pessoa que quer contar um testemunho inventando coisas, que nem novela, acrescentando coisas. Aí, ó, não tem crédito. É tão simples. Você falar de Jesus é tão simples. Você falar de um testemunho, não precisa você acrescentar mais coisa, dor. Não precisa. Amém? Fala somente o que Deus fez e acabou. Amém? Glória a Deus. Então, procure ser cheio do Espírito Santo. Procure ser cheio de Deus. Eu preciso ser cheia de Deus. Amém? Porque eu não sei o dia e nem a hora que Jesus vai vir buscar. Eu sei que Ele virá com poder e grande glória a qualquer hora. Amém? Mas Ele pode vir para cada um de nós, em qualquer hora. E nós precisamos estar prontos, preparados. Amém? Se você tentar e não levantar amanhã, glória a Deus. Glória a Deus, estava preparado. Jesus levou, glória a Deus. Agora é difícil você ver uma pessoa toda destribelada na vida, vivendo uma vida de pecado, e você saber que ela morreu, o que é que você pensa? Fala para mim o que é que você pensa. Misericórdia, Senhor. Quando morre alguém, você já pergunta assim para Deus assim: estava firme com Jesus? Fulano morreu, estava firme com Jesus? Se estava firme com Jesus, glória a Deus. Eu recebi uma notícia esses dias, que quando eu vim morar aqui em Guarulhos, aqui em São Paulo, eu conheci esse senhor. Era uma das pessoas que no começo da gente estando aqui em São Paulo, sem pai, sem mãe, ele nos ajudou muito, até com um prato de comida, viu, igreja? Porque muitas vezes a gente não tinha. E quando a gente ia lá, ele dava um prato de comida pra gente comer. Porque tinha vez que eu chegava do serviço, chegava em casa, não tinha nada para comer. E nesse começo da nossa vida aqui, ele nos ajudou muito. E ele faleceu esse dia com 94 anos, glória a Deus, o Antônio. Né? Infelizmente, a esposa dele morreu muito cedo, a irmã Tereza. Era um amor de pessoa. Ele, um amor de pessoa. Sabe? E eu até me lembro que ela ia passar uma cirurgia de coração. E eu fui ousada para falar para essa irmã Tereza, não vai não. Eu sinto, sabe quando você não sente uma coisa boa? E eu disse, irmã Tereza, não vai não, irmã Tereza. Não vai não, irmã Tereza. Ela, mas eu preciso ir. E ela foi, irmã, ela ficou na mesa. Ela ficou na mesa, ela partiu cedo. Deixou os meninos adolescentes. Mas ficou o irmão Antônio aí, ó, ele faleceu essa semana com 94 anos. Aleluia. Eu perguntei para minha irmã Lourdes, ele estava firme com Jesus? Estava, glória a Deus. Amém? A gente se alegra na morte do Filho de Deus. Mas na do ímpio você se alegra? Não, Deus não se alegra na morte do ímpio. Quem julga é Deus, mas pela palavra a gente se entende. Amém? Você fala assim, misericórdia, morreu desse jeito. Só o Senhor pode ter misericórdia. Mas você não imagina que aquela pessoa foi para o céu. Imagina? Não. Felizmente. Então nós precisamos estar cheios de Deus. Amém, igreja? E cheio de Deus para ser boca de Deus na terra. Para falar, para ser como uma trombeta, anunciando a volta de Jesus. Amém? Que o Senhor, através do Espírito Santo, fale melhor os seus corações. Eu achei que eu não ia conseguir falar hoje. Um pouco rouca aqui. Mas Deus deu graça. Amém? E que Ele continue falando ao nosso coração. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Glorificar a Deus por essa noite. E sair daqui mais fervoroso. Amém, igreja? Você vai orar mais? Amém. Vai buscar mais a palavra? Vai ter mais o desejo de estar na casa de Deus? Amém? É assim que tem que estar. Porque o dia nem a hora eu não sei, nem você. Amém? Então nós temos que estar preparados, sendo boca de Deus na terra, para falar com a que está perto de nós, amém? Ter ousadia de falar. Mas nem a nossa família ainda está salva e nós vamos nos calar? Não podemos, né? Temos que falar do amor de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, que as pessoas vão nos procurar. E nós precisamos estar cheios de Deus. Uma certa vez Deus me deu uma revelação. Beto,
eu tive uma revelação de Deus. E eu vi uma bola de fogo descendo, descendo, descendo. E eu corri avisar o povo. Quando eu vi aquilo que eu ia passar de Noé, eu lembrei dessa revelação que Deus me deu. E eu saí avisando, irmãos, avisando. E eu nem tinha entendimento dessa palavra. Eu nem tinha, que Deus me deu. Eu estava no começo da minha fé, Caori. Foi muito forte, eu nunca me esqueci. E eu vi aquela bola de fogo descendo, descendo, descendo. E eu correndo para avisar. E eu passava no meio de multidões que estavam como hoje aí, ó, dançando, se festejando, se banqueteando. Que, sabe, não queria eu passar no meio deles e avisava. Eles não estavam nem aí, nem aí. E aí, irmãos, olha, eu olhava para trás assim, ó. Eu só via a terra se partindo e eles sendo engolidos pela terra. Foi terrível aquela visão que eu tive. E depois eu fui ler a palavra de Deus. Era como aquilo que Deus tinha me mostrado. Aí eu fazia assim, ó. Era só eu dar um passo e a terra atrás de mim ela se abria. Era só eu tirar um passo, a terra atrás de mim ela se abria e engolia as pessoas. E quando terminou que eu falava de Jesus para aquelas pessoas, aparecia aquele anjo na minha frente. É como se ele abrisse uma gaveta, que era uma ponte, e eu passava. E eu era salvo. Que é assim que vai acontecer com o povo de Deus, amém? Com a questão em Cristo, aleluia. Para nós estamos guardados, nós somos seguros. Quando nós estamos aqui, nós vamos anunciar as boas novas de Cristo. Muitos não vão te ouvir. Muita sua família vai perecer, infelizmente, porque eles não vão querer. Mas mesmo não querendo, fale. Não deixe de falar. Mas para você poder falar, irmão, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai se acovardar, porque eles não vão gostar. E você tem que perturbar. Era a palavra diz aqui, ó. Perturbe-os. Você vai perturbar, você não vai ser bem quisto, você não vai ser querido. Meu sogro fazia isso lá, vem ele. E Roberto, você só sabe falar isso? É, pai, porque ele é o dono da vida. Fala, talvez no momento eles não vão te aceitar, mas lá na frente eles vão começar a perceber que não tem outro jeito, que o jeito é Jesus. E para a glória de Deus, como meu sogro, meu esposo fala, porque que vira e mexe ele conta. Ele repete o testemunho, porque era difícil. A gente não era bem aceito. A gente era menosprezado. Sabe? A gente era maltratado por falar de Jesus. Mas o importante foi o final da história, amém? Que ele foi salvo, aleluia. Ele me odiava, ele passou a me amar. Ele não gostava de mim, ele passou a gostar e falar, vai lá com a minha nora, ela vai orar para você e você vai abençoar, vai ser abençoado. Isso não é louvável? E partiu com Jesus, aleluia, e está na glória com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele está. Amém. Eu tenho certeza que Ele está. Amém, igreja? E nós temos que sair daqui com a certeza que nós vamos estar, aleluia. Mas queremos que outros estejam também, amém, igreja? Glorioso Deus e eterno